Olá, boa tarde. Iniciando aqui pontualmente mais uma das nossas lives, segunda de lives pragmáticas, um tema para lá de interessante e instigante, e eu acho que é até um ponto. Boa tarde, o pessoal está entrando aí. Acho que é um ponto bem fundamental para a pessoa até poder se dizer uma behaviorista radical, uma analista do comportamento propriamente dita, né? Que é o tema aí da responsabilidade, mérito e culpa. Eu até peguei emprestado um termo, o nome de um capítulo do livro do Baum, né? Então Baum, na parte que ele discute as questões sociais do behaviorismo, ele vai trazer, ele vai discutir bastante a questão que eu vou abordar hoje. E é um debate bem atual, afinal a gente tem se deparado com alguns gestos aí bem bárbaros, né? Como a situação que aconteceu semana passada de um cara que invadiu uma escola com uma machadinha, matou várias crianças, enfim, né? Acho que mês passado também tivemos outro ataque em escola, então a gente fica perplexo com o caso como o dos Nardoni, ou o caso da criança lá do Thierry, o caso da Suzanne von Richthofen, e ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê pessoas bem bondosas, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Papa, e pessoas que, Gandhi, que dedicam ao Buda, dedicam a vida à caridade, ao cuidado com o próximo. Então é algo que nos deixa, mexe bastante com a gente, e a ideia dessa live hoje é discutir um pouco isso de como o behaviorismo radical ele vai encarar esses comportamentos pró-sociais e antissociais, e como é que a gente vê essa questão de mérito, de culpa, de responsabilidade, da nossa responsabilidade pelos nossos atos, e como é que a gente pode conciliar isso com a mudança do comportamento. Então, só enquanto está entrando mais gente, depois de eu ter feito essa breve introdução, só para lembrar para vocês que esse vídeo ele vai estar salvo na Reels do canal da Pragmática, Psicoterapia e Cursos, no nosso Instagram, né? No Reels do nosso Instagram. E eu também vou, ao longo da semana, disponibilizá-lo no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu joinha, né? Para você dar uma força para o canal e também para você receber notificações de novos conteúdos, que toda semana a gente está postando alguma coisa, né? Tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Então acompanhe a gente aí nas redes para ter acesso a conteúdo sobre análise do comportamento, sobre comportamento verbal, sobre terapia analítica comportamental e sobre psicoterapia comportamental pragmática. Então vamos lá, vamos abordar logo a questão de cara, que é a relação do behaviorismo radical com o que se chama de livre-arbítrio, tá? Então, livre-arbítrio é óbvio que há diferentes definições, inclusive que variam do grau do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio seria considerado a capacidade, principalmente humana, de decidir, independente de aspectos do ambiente, de fazer aquilo que quiser, tá? Algumas correntes filosóficas vão dizer que esse livre-arbítrio ele é absoluto, né, de você poder, na integralidade, decidir o que você vai fazer sem influência do ambiente externo. Ele é utópico, ele não existe, mas que sempre vai haver algum grau de influência do ambiente, mas que, no fim das contas, quem vai decidir é o próprio indivíduo. A gente pegando aquele exemplo lá extremo, se uma pessoa, por exemplo, ela aponta um revólver para a cabeça do seu filho e fala para você sacar um dinheiro no banco para ela, essa é uma situação, eu acho que mais coagem um indivíduo a agir. É óbvio que até os defensores do livre-arbítrio vão dizer que essa é uma influência do ambiente muito forte e que há uma probabilidade gigantesca da pessoa ela sacar o dinheiro e entregar para o cara que está ameaçando o filho dela. Todavia, ela, no frigir dos ovos, ainda assim, ela teria um grau de autonomia para dizer não e permitir que seu filho recebesse um tiro na cabeça e não ceder à ameaça desse sequestrador.
Então, sempre que você fala que existe algum nível de livre-arbítrio, no fim das contas, você está sempre abrindo um espaço para uma decisão individual, independente das contingências, né, dos eventos do ambiente. Bem, não só Skinner, mas da própria psicanálise freudiana, elas vão discordar dessa noção. A psicanálise vai atribuir a causa das nossas atitudes àquela dinâmica daquelas forças psíquicas lá que estão naquele jogo psíquico. Para análise do comportamento, não. Para análise do comportamento, ou para o behaviorismo radical, nosso comportamento ele vai ser determinado e os aspectos que vão determinar o nosso comportamento, eles vão ser organizados em 3 tipos de variáveis. As filogenéticas, que decorrem das características da nossa espécie e também da bagagem genética, da combinação da bagagem genética dos nossos genitores, nossos pais. Depende da aprendizagem individual e depende da aprendizagem na cultura, na aprendizagem com um grupo de indivíduos. Então, o nosso comportamento ele sempre vai ser determinado por variáveis organizadas nesses 3 tipos. Então, Skinner vai ser categórico ao afirmar que não existe livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio, da mesma maneira que o conceito de Deus, por exemplo, nós não temos como comprovar ou refutar a sua existência basicamente a partir de uma observação direta. Não tem uma evidência empírica inconteste que Deus exista, nem uma evidência empírica inconteste que Deus não existe. Então, qualquer afirmação, seja do ateu, mais enfático, ou seja da pessoa fiel, mais enfática, é sempre uma questão metafísica, porque ela não pode ser comprovada por meio da observação. A mesma coisa vai acontecer com o livre-arbítrio. De fato, eu não tenho como comprovar por observação que o livre-arbítrio existe ou não existe. E aí Skinner ele vai passar por critério pragmático para afirmar que o livre-arbítrio não existe. E que critério é esse? É o critério da utilidade. Então, se eu estou trabalhando com uma ciência, se a proposta da minha ciência é prever e controlar os seus fenômenos de interesse, no caso, o comportamento, então, se o objeto de estudo, se o que motiva, o propósito, o objetivo da minha ciência é exercer controle e prever o comportamento, quando eu estabeleço que existe algum grau de livre-arbítrio, eu acabo me afastando mais dessa possibilidade de prever e controlar. Então, mesmo que o behaviorismo radical reconheça que o determinismo ele não é absoluto, uma vez que há espaço para casualidade, variação casual e seleção, mas isso é papo para outra live, ainda assim parte do pressuposto que o comportamento é determinado. E que a missão do cientista do comportamento é investigar, identificar esses fatores que afetam o comportamento. Então, se eu disser que o homem que entrou na escola na semana passada, ele fez isso porque ele é um psicopata, ou que ele escolhe agir assim, ele tem que ser punido porque ele escolheu agir daquele jeito. Os flamenguistas hoje estão bem revoltados aí, eu sou um flamenguista, estão revoltados com o técnico do Flamengo ontem, que escalou mal o time, fez substituições ruins, e o Flamengo foi goleado pelo seu arquirrival, o Fluminense. A gente não vai poder dizer que ele merece ser castigado, ele merece ser demitido, merece ser punido. Isso, do ponto de vista do behaviorismo radical, não faz sentido. Porque no frigir dos ovos ele não escolheu mesmo fazer aquilo. Então, obviamente, o que a gente chama na linguagem cotidiana, no senso comum, que quando ele põe lá a escalação do time, ele escolheu aqueles jogadores. Mas é óbvio que essa escolha dele ela é determinada por outros fatores. Por fatores do ambiente. Organizados, lembra? Naqueles 3 níveis. Filogenético, ontogenético e cultural. E o papel do cientista do comportamento é justamente identificar esses fatores. Para quê? Uma vez que eu identifico os fatores que afetam o comportamento, os fatores atuais, os fatores históricos, eu vou ter mais condições
de interferir sobre esse comportamento, de modificá-lo. Então vamos pegar um comportamento aí que mexe muito com a gente, que é o suicídio, por exemplo. Primeiro ponto que tem que ficar bem claro para um behaviorista radical muitas vezes perguntam para a gente, né, analistas do comportamento, mas como é que vocês explicam o suicídio? A gente não explica o suicídio. Porque cada pessoa ela atenta contra a própria vida sob o controle de variáveis distintas e privativas, individuais, né? Da mesma maneira, a gente não faz sentido pressupor que todo mundo que entra numa escola e faz uma chacina naquela escola, isso é muito comum nos Estados Unidos, infelizmente, e aqui no Brasil está ficando muito mais comum do que era no passado, a gente não pode afirmar que isso tem uma causa comum a todos eles. São comportamentos de indivíduos distintos. E para a gente entender o que levou o cara da machadinha semana passada a fazer aquelas atrocidades que ele fez, a gente vai ter que investigar o caso dele. É óbvio que pode haver elementos em comum. Sei lá, um pensamento ultra radical de direita. A gente observa que algumas dessas pessoas que fazem isso, né, também, sei lá, gostam de pintar suástica aqui e ali, e por aí vai, ler textos nacionalistas e ultra-radicais de direita. Pode ser, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que o controle do comportamento delas é isso. Ou a gente também pode observar, principalmente quando são jovens, ou crianças ou adolescentes que fazem isso, que obrigatoriamente sofreram bullying. Muitos sofreram, mas nem todos sofreram bullying propriamente dito, né? Da mesma maneira, se fala muito que a pessoa que ela torna-se homossexual, ela necessariamente foi abusada por alguém, por um homossexual na infância, juventude. Isso aconteceu com muitas pessoas que vêm a se tornar homossexuais, ter essa orientação sexual, mas isso não é obrigatório também, né? Então, a gente tem que investigar essa investigação. A gente vai tentar entender o processo comportamental como um todo, mas essa investigação sempre vai se dar no nível do indivíduo. E aí entra um aspecto muito importante de uma terapia de orientação analítico-comportamental. Na realidade, é o que define qualquer terapia que se diga analítica comportamental, que é uma terapia que tem que passar por uma análise funcional. E a análise funcional, me desculpem o pleonasmo, ela é obrigatoriamente individual. A gente tem que ver, identificar, investigar, formular hipóteses de análise, testar hipóteses de análise naquele indivíduo. Mesmo que o processo comportamental seja similar a todo e qualquer outro indivíduo, como o princípio do reforçamento positivo, discriminação de estímulos, formação de classes de equivalência. Nós temos princípios comportamentais gerais, mas como eles aconteceram na vida daquele indivíduo, é a nossa análise funcional que vai nos possibilitar fazer essa constatação no caso daquele terapeutizando específico. Então, eu vejo o que determinou o comportamento dele. Então, se nós temos um terapeutizando, por exemplo, que ele tem uma tendência a se cortar com estilete, né, que é um comportamento que é bem difícil da gente conseguir explicar, porque justamente é um comportamento que ele produz estímulos aversivos em curto prazo, né, imediatos, que é doloroso. Também produz estímulos aversivos em médio e longo prazo, que são as cicatrizes, né, às vezes até uma internação e tal. É um comportamento que para muitas pessoas continua acontecendo com uma frequência alta. E o importante nessa história é que pessoas vão se cortar e vão se lesionar por razões distintas, né? E a gente vai ter que fazer esse exercício de análise funcional e ele é individual. Então esse é o ponto de partida de qualquer terapia que se diga uma terapia analítico-comportamental. E aí, o que vai acontecer? Quem quiser saber mais sobre análise funcional, nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, né? Vocês podem lá acessar. E também ele está no Reels no nosso Instagram. Então, voltando. E ao mesmo tempo, para nós behavioristas radicais, não faz sentido você dizer que essa pessoa ela se corta porque ela se odeia, né? Ou porque ela escolheu se cortar daquele jeito. Foi uma decisão dela. Da mesma maneira, a gente não pode dizer que aquela pessoa que é caridosa, e é muito comum a gente receber pessoas assim em atendimentos comunitários, né? Aquela pessoa que ajuda todo mundo,
que cuida de todo mundo, que se sacrifica pessoalmente, aquela pessoa que empresta dinheiro e não cobra, aquela pessoa que dá carona para os outros saindo bastante da sua rota, cuida de doente, ainda faz caridade, leva sopão na rodoviária. A gente vai tender a dizer que essa pessoa ela é uma pessoa caridosa, ela é filantropa, né? Que ela é uma pessoa boa, né? E ela merece ser cuidada, ela merece ser amada, ela merece que olhem por ela. Isso para nós, behaviors radicais, não faz sentido, porque ela não escolheu fazê-lo, né? No sentido de livre-arbítrio. Aquilo ali foi determinado nas interações dela com o ambiente que ela vive. Então, provavelmente essa pessoa, quando ela faz essas coisas boas, ela entra em contato com reforçadores positivos, como admiração, respeito, né, elogios e coisas do gênero. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todos que fazem o bem, mas o que acontece é que, quando a gente parte do pressuposto que não existe o livre-arbítrio, que as pessoas não escolhem ser boas ou mais, não faz muito sentido em falarmos em mérito ou culpa. Da mesma maneira, se nós encontramos uma pessoa que ela consegue passar num concurso público muito disputado, ou vários concursos públicos disputados, ou que ela consegue ter um sucesso profissional e acadêmico, a gente fala que ela é competente, que ela é inteligente, que ela é capaz e tal, podemos falar. Mas da mesma maneira, não faz sentido em falarmos mérito, porque ela não escolheu fazê-lo. Da mesma maneira, aquele filho que está com 40 anos e mora na casa da mãe, nunca concluiu nenhum curso superior, não arruma nem o próprio quarto, deixa a casa uma zorra, depende financeiramente da mãe, coisas do gênero, não adianta nós falarmos que ele deve ser culpado, que ele é irresponsável, que ele é negligente. Do ponto de vista behaviorista radical, isso não faz sentido, porque, novamente, ele não escolheu ser assim. Ele não escolheu ser preguiçoso, ele não escolheu ser relapso. Aí vocês devem estar se perguntando, quer dizer que a gente vai passar pano para todo e qualquer meliante e nós não vamos enaltecer quem fazem coisas boas para todo mundo, para a cultura, aquelas pessoas que se destacam, que se dão bem, coisas do gênero? Não, não é disso que eu estou falando. Há certos comportamentos que são comportamentos pró-sociais. E a gente dizer que a pessoa escolhe fazê-los, se nós quisermos que mais pessoas se comportem de uma maneira pró-social, se nós simplesmente dizermos que elas escolheram agir assim, nós estamos mais longe. Nós estaremos dando uma explicação superficial, simplista, de por que a pessoa faz o bem, porque ela é boa. Eu vou cessar a investigação e eu não vou descobrir o que leva as pessoas a fazerem coisas boas, a fazerem o bem. Então, se eu quiser aumentar a frequência de pessoas que fazem o bem, ou aumentar a frequência do fazer o bem em diversas pessoas, eu vou ter que identificar o que leva alguém a fazer o bem. Eu vou ter que identificar o que controla esse comportamento, tá? E, diante dessa ferramenta conceitual e teórica, eu aplicar para fortalecer comportamentos de fazer o bem, aumentar a sua probabilidade. Agora, você dizer, se eu trabalhar com a noção de merecimento, eu vou estar muito mais longe de conseguir atingir esse objetivo, né? A mesma coisa acontece. Então, uma pessoa que faz um mestrado, que faz um doutorado, e ela passou num concurso porque ela merece, não. Eu não vou estar mais perto de criar condições para que pessoas tenham uma boa escolaridade ou tenham sucesso. Simplesmente, eu vou estar enaltecendo uma pessoa que supostamente escolheu se dedicar, se esforçar e se empenhar. Isso para nós é muito raso, né? Porque isso não propicia intervenções pragmáticas, práticas, que aumentem a probabilidade de comportamentos pró-sociais, ou pelo menos aumente a probabilidade da pessoa se comportar de acordo com aquilo que ela tem como objetivo na vida dela, né? Não, mesmo que esse objetivo também seja um produto dos 3 níveis de seleção. Então, para o behaviorismo radical, não faz sentido falarmos de mérito, nem sentido falarmos de culpa, né? Então, uma pessoa, voltando ao caso do cara de 40 anos, que vive na casa dos pais,
que depende dos pais e que não ajuda nada em casa e que vive ali como um pária da sociedade, né, que todo mundo diz que ele é um preguiçoso, dizer que ele merece ser castigado, isso não adianta nada. Se esses padrões precisam ser modificados, a gente tem que identificar o que determina. Provavelmente a forma como esses pais o tratam. E aí intervir sobre essas variáveis de controle. Mesma coisa, voltando ao cara da machadinha, esse tipo de evento nos gera uma revolta. A gente quer que esse cara passe o resto da vida na cadeia, passe pela pena de morte, né? Outro dia eu vi uma coisa que me deixou absolutamente chocado, de um cara que ele matou 3 onças e torturou as onças antes de matar, né? Então na hora vem aquela raiva, até falei, não, nesse caso deveríamos ter pena de morte, né? Porque traz aquela noção de merecimento, ele merece morrer, porque ele tem essa culpa. Mas na realidade, por mais que nos revolte esses atos, por mais que eles mexam com a gente emocionalmente, não faz sentido falarmos de culpa, porque essas pessoas não escolheram agir assim, né? O comportamento dela foi determinado pelas variáveis ambientais para elas se comportarem como tal. E nós temos que atuar nessas variáveis. Temos que atuar nas variáveis de controle, para que pessoas não chacinem Yanomamis, para que pessoas não contaminem os rios dos Yanomamis, por exemplo, não toquem fogo na floresta, ou que não entrem numa escola e matem crianças com machadinha. Ao mesmo tempo, nós temos que favorecer, identificar o que leva as pessoas a fazerem caridade, né? A se tacarem lá para uma rodoviária e distribuir um sopão para aquelas pessoas ali que estão em vulnerabilidade, que estão passando fome. Então, o nosso papel como analista do comportamento é ir atrás dessas variáveis e atuar sobre elas. E a noção de culpa e mérito, elas não ajudam. Agora, é óbvio que a gente tem que entender também o que controla o nosso comportamento de desejar que esse cara das onças ou esse cara da machadinha, a gente quer que eles sofram, tá? Mas a gente tem que ter essa consciência, né, o autoconhecimento de que o que está controlando o nosso comportamento não é a melhoria da sociedade nessa hora. O que está controlando o nosso comportamento é o sofrimento daquele que nos ofende de alguma maneira. Então é uma espécie de vingança. E é certo, faz parte do ser humano. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso e como a gente justifica o nosso discurso. Então, você falar assim, ele mereceu apanhar para ele aprender, para ele não fazer mais, não faz muito sentido você justificar dessa maneira. Né? Porque, de fato, se a menininha lá estragou, sei lá, o pai tem um monte de live action, né? Um monte de bonequinho lá do Star Wars. Aí chega o filho dele e quebra os bonequinhos dele. E ele bate no filho para que esse filho mereça apanhar e acha que isso é educativo? Não, isso não está sendo nada educativo. Provavelmente o pai está batendo na criança porque a criança quebrou os bonecos dele. E não necessariamente para que a criança seja mais cuidadosa com as coisas dos outros no futuro. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso que ele acaba misturando a intervenção sobre o comportamento com as noções de mérito e culpa. Né? Isso realmente não tem uma coisa, pelo menos do ponto de vista do behaviorismo radical. Isso traz uma implicação muito importante para a terapia, que é um dos aspectos que o Skinner considera mais terapêutico, que é a audiência não punitiva. Então nós vamos ouvir coisas dos nossos terapeutizandos, relatos de comportamento deles, que a gente não aprova. Né? Então, já aconteceu o caso de eu ter supervisionado, há muito tempo atrás, né, que eu supervisionei casos, por exemplo, nós tínhamos um terapeutizando que ele era HIV positivo e ele tinha relações promíscuas com homens e mulheres sem usar preservativo e sem avisar. Ora, quando você escuta isso, você é terapeuta na condição de ser humano, é muito provável que você sinta emoções. Você tem uma tendência a punir. Só que você não vai punir o comportamento, você vai punir o relato. E você não sabe se você punir o comportamento, isso vai de fato modificar a sua frequência. Né? Daí vem a importância da audiência não punitiva. Né? Porque, de fato, mesmo esse cara que emite esse comportamento de ter relações promíscuas sem preservativo, sabendo que é HIV positivo, sem avisar os outros, ele não escolhe fazê-lo. Ele, teoricamente, ele não tem culpa. Né? Agora, a gente tem que identificar. A gente não vai deixar por isso mesmo.
A gente vai identificar o que leva esse comportamento a acontecer. E se a gente coloca esse comportamento como um comportamento-alvo a ser enfraquecido, o que a gente pode fazer para modificar esse comportamento? Mas repreendê-lo porque ele tem culpa, isso não faz o menor sentido para uma intervenção baseada no behaviorismo radical. Da mesma maneira, se você tem um terapeutizando que ele nunca diz não, tem muita dificuldade em negar pedidos pouco razoáveis de outras pessoas, e ele começa a dizer não, a gente não vai elogiá-lo e parabenizá-lo por ele merecer, porque ele disse não, ou pior, relatou ter dito não. Se a gente vai reforçar de alguma maneira, isso tem que ser de acordo com a nossa análise funcional, atuando na variável que talvez aumente a probabilidade de ocorrência desse comportamento. E esse é um ponto que muitos analistas do comportamento esquecem quando vão para o consultório. Eu vou reforçar porque ele merece, eu vou criticar porque ele merece, ele tem culpa. Isso não faz sentido. Então, se ele está emitindo um comportamento a enfraquecer, a gente vai ter que analisar a função para conseguir identificar as variáveis de controle e com o poder limitado que nós temos no consultório, atuar sobre essas variáveis de controle para modificar esse comportamento. Da mesma maneira, se a gente tem um comportamento-alvo a fortalecer que na linha de base ele está com uma frequência baixa, nós temos que identificar por que ele está com uma frequência baixa. O que está fazendo com que esse comportamento aconteça pouco, como um exemplo de dizer não, que eu falei agora há pouco. E mais, quando esse comportamento acontecer, como é que nós podemos fazer para torná-lo mais provável? Para que ele continue acontecendo, para que ele se estabilize. Tá? Então, a função do analista do comportamento não é parabenizar quem merece, nem criticar quem é culpado, e sim criar condições para mudança de comportamento, no caso, em terapia especificamente, para que esse terapeutizando interaja de uma maneira mais bem sucedida com o ambiente. Tá? Pensando do ponto de vista social, a análise do comportamento, principalmente nos últimos tempos, ela tem tido um compromisso muito maior com questões sociais. Nós também temos que pensar, em termos de políticas públicas, de como atuar nas variáveis que afetam comportamentos pró-sociais, como economia da água, como reciclagem do lixo, como utilização de painéis solares para geração de energia, e da mesma maneira, como enfraquecer comportamentos antissociais, como agredir animais de rua, como subornar policiais, como fazer gato de energia elétrica e coisas do gênero. Então, meramente a gente ter uma justiça baseada um sistema carcerário baseado exclusivamente no castigo àquelas pessoas que têm culpa, nós vamos estar muito mais longe de modificar o comportamento e aumentar a frequência de comportamentos sociais, pró-sociais no grupo, e diminuir a frequência de comportamentos antissociais no grupo. Né? Então, isso é evidente. Sistemas carcerários como o nosso, a única coisa que eles fazem é manter aquele indivíduo que está à margem mais à margem. Então, ele estando preso, ele vai ter menos condições de nos afetar do que estando fora da cadeia. Mas nem sempre, né? A gente pega lá os eventos que aconteceram em Natal agora, né? Mesmo as pessoas supostamente à margem, presas, elas ainda assim conseguiram controlar o comportamento do agente controlador social. Então, um sistema carcerário meramente coercitivo, ele vai ter pouquíssima eficácia na mudança de comportamento. Então, nós temos que pensar em intervenções sobre a sociedade que enfraqueçam o comportamento antissocial, que não necessariamente é abrir cadeias ou botar sistemas carcerários mais rigorosos e coisas do gênero, ou colocar uma pena de morte ou uma prisão perpétua e por aí vai. Né? Não necessariamente. Então, para a gente pensar na sociedade como um todo, a gente tem que investigar esse fenômeno complexo para atuar nas variáveis que controlam o comportamento antissocial e pró-social. Meramente castigar o indivíduo que cometeu um crime porque ele merece ser castigado, né, e enaltecer e premiar o comportamento pró-social porque ele merece ser premiado, isso, em termos de análise do comportamento, do behaviorismo radical, não faz sentido. Se a gente vai punir um comportamento antissocial,
a gente tem que demonstrar que essa punição ela é eficaz em diminuir a sua frequência. Se a gente vai reforçar um comportamento pró-social, a gente também tem que demonstrar que esse procedimento ele é eficaz em aumentar a sua frequência. E não porque o indivíduo merece ser premiado, muito menos porque o indivíduo merece ser castigado. Certo? E aí vem justamente essa noção, isso decorre da noção de livre-arbítrio, da inexistência de livre-arbítrio, defendida pelo behaviorismo radical. Para finalizar, antes de finalizar, gostaria de lembrar vocês de lerem um livro bem bacana do Seidman, Coerção e suas implicações. O Murray Seidman, além de ser conhecido pelas suas pesquisas em relações de equivalência, ele tem um trabalho muito bacana de pesquisas de vários anos sobre controle aversivo. Ele escreveu um livro bem genérico para analistas do comportamento, que discute bastante essas questões que eu estou falando para vocês. Então, compensa bastante ler esse livro do Seidman, Coerção e suas implicações. E também, além tem dois nomes esse livro, o livro do Skinner, para além da liberdade e dignidade, também recomendo ler para falar sobre a questão do livre-arbítrio, e a parte do livro do Baum que trata dessa questão, né, do livre-arbítrio, da responsabilidade, mérito e culpa. São capítulos bem legais para vocês lerem isso. Outro ponto fundamental implicado nisso é quando Skinner defende que nós temos que reforçar o comportamento e não o indivíduo. Ou quando formos punir o comportamento e não o indivíduo. Não faz sentido, conceitualmente, falarmos que estamos punindo o indivíduo. Nós repreendemos o indivíduo, nós castigamos o indivíduo. Mas a punição, como conceito comportamental, ela é contingente ao comportamento. Por quê? Ela não é para operar no indivíduo, ela é para operar no comportamento. A mesma coisa com reforço. Então eu não vou reforçar algo que a pessoa fez porque ela merece. Eu vou reforçar um comportamento para que ele se repita, para que ele aumente de frequência. É essa a lógica. Tá? E há uma confusão muito grande de pessoas que começam a aplicar a análise do comportamento sem entender o que a gente está falando. Né? Então a gente não vai deixar a criança jogar videogame, lembrando só do videozinho de princípio de Premack, que também está no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. A gente não vai deixar ela jogar videogame depois de ter feito o dever de casa porque ela merece. Se a gente resolver utilizar esse reforçamento arbitrário, a gente vai deixá-la jogar videogame depois de ter feito o dever de casa para aumentar a frequência de fazer o dever de casa. E não porque ela merece. Não se trata de merecimento. A partir do momento que a gente reforça o indivíduo que merece e pune o indivíduo que tem culpa, nós estamos estabelecendo uma relação fictícia entre a consequência do comportamento e como o indivíduo se descreve. Ou seja, se o que eu faço é reforçado, eu sou bom. Se o que eu faço não é reforçado, então eu sou ruim. E aí isso vai trazer sérias implicações. Por quê? O que vai controlar o comportamento de muitas pessoas vai ser o quê? Ela ser boa ou evitar ser ruim. Então, um jovem que vai paquerar uma moça numa festa, o que vai controlar o comportamento dele, nesse caso, não é o papo bacana com a moça, não é o beijo, não são as carícias. Não, o que vai controlar o comportamento dele é ser alguém que teve sucesso, é ser alguém bom de paquera, bom de azaração. Isso que vai controlar o comportamento dele. E aí há uma desvirtuação, porque as pessoas acabam abrindo mão daquilo que de fato reforçaria o comportamento delas, simplesmente para entrar em contato com consequências que vão lhes informar que eles são bons, que eu chamo de consequências simbólicas. Né? Então, nesse exemplo, o cara ele pode paquerar uma moça que todo mundo considera atraente, mas que ele particularmente não vê lá muita graça. Ele pode achar essa moça muito magra. Então, esse cara pode passar num concurso muito difícil,
sei lá, para procurador, que ele vai ser tido como alguém bom, competente, inteligente, capaz, porque teve o mérito de passar nesse concurso. Mas ele odeia a carreira de direito, ele odeia o que faz um procurador, ele vai ser profundamente infeliz. Mas, novamente, o que ele faz está sob o controle desse reforçador que é simbólico, e não sob o controle de um reforçador que eu chamo prático. Tá? Teve até o ato falho aí, eu amo prático, né? Então, que eu considero prático. E aí, novamente, nós estamos falando das palmas, das congratulações, da admiração, do respeito, do status, a pessoa que merece, a pessoa que é inteligente, a pessoa que é capaz. Mas, de fato, isso não faz sentido, porque não foi ela que escolheu, né? Isso foi escolhido por ela. A mesma coisa acontece no sentido contrário. Então, se a pessoa ela teve algumas frustrações na sua vida amorosa, por exemplo, e algumas tentativas suas não foram bem sucedidas, e ela acaba se percebendo, se descrevendo como uma perdedora, como uma fracassada, como desinteressante, feia, sei lá, chata e coisa do gênero, ela pode simplesmente arrumar respostas de esquiva a situações de flerte no futuro, justamente para não passar por novas rejeições e se considerar inferior a todas as outras nesse aspecto da vida delas. Então, novamente, se você torna contingente uma consequência à pessoa e não ao comportamento dela, esse é um dos desdobramentos. Bem, falei um monte de coisa profunda que eu acho que talvez vocês nunca tivessem parado para pensar. Mas eu sugiro fortemente que vocês leiam esses materiais que eu sugeri e citem e assistam os vídeos também que eu sugeri no canal que falam um pouco dessas questões, certo? Vou abrir agora para perguntas, comentários. Enquanto vocês vão tomando coragem aí, eu vou falando os últimos recadinhos que eu queria passar para vocês. Então, esse vídeo, ele vai, assim que acabar essa live, eu vou postá-lo no Reels, da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Se você não segue a gente ainda, siga, tá? Tem muito conteúdo lá bacana para quem se interessa em psicologia, análise do comportamento e psicoterapia comportamental pragmática. E semana que vem, sim, Karina, um é a coerção e suas implicações, do Sidman, Murray Sidman. Joga no Google aí que você vai ver a referência dele. Tem um livro do Skinner, né, Para Além da Liberdade e Dignidade, Beyond Freedom and Dignity. O outro nome dele é O Mito da Liberdade, lembrei, tá? Mas é o mesmo livro do Skinner. E os capítulos do livro do Baum que tratam essa questão do livre-arbítrio. Então, recomendo fortemente a leitura desses materiais, tá? Também, só continuando os recadinhos, se inscrevam, quem não é inscrito no nosso canal ainda do YouTube, se inscrevam, tem vários vídeos lá bem bacanas sobre análise do comportamento, sobre clínica comportamental, sobre comportamento verbal, certo? Quem tiver sugestões de lives, ponha no direct pra gente ajudar a pensar em temas, aí de repente, quem sabe, um assunto que você queira saber mais de análise do comportamento, sobre clínica comportamental, ou clínica em geral, você pode tê-la abordada na live com a gente e trocar uma ideia, né? Então, sinta-se à vontade. Quem não se sentiu confortável também de tirar suas dúvidas aqui na live, também pode mandar no direct pra gente, ou até no WhatsApp da Pragmática Psicoterapia e Cursos, que vocês têm acesso a ele lá na nossa bio, tá? Da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Firmino, na realidade, é o que eu estou falando, né? No caso do psicopata, não existe o psicopata, né? A gente vai ter que identificar aquele indivíduo que emite comportamentos que nós consideramos comportamentos psicopáticos. E o que controla o comportamento deles? O que nós consideramos um erro é acreditar que existe uma doença chamada psicopatia, comum a todos os psicopatas, que causam o comportamento psicopático, que causa o comportamento antissocial. Não, tem lá, sei lá, o João, o Pedro, o Antônio, o Marcelo, o Caio, sei lá. Então eu vou ter que ver o que leva esse Caio, por exemplo, nesses nomes que eu sorteei aí,
a emitir comportamentos antissociais, o que está controlando o comportamento dele. O que a gente observa é que certas coerções sociais históricas associadas a sentimentos de culpa, vergonha, remorso e empatia, elas de certa maneira elas têm menos controle no comportamento desses indivíduos diagnosticados como psicopatas, mas não necessariamente. Então a gente vai ter que fazer uma análise funcional individual, mas o comportamento antissocial ele não é reforçador por si só. Esse é um ponto bem interessante. A maldade ela não tem graça por si, né? Você vai ter que entender o que faz com que quais são as consequências do comportamento antissocial para aquele indivíduo específico. Então, por exemplo, um cara que ele clona cartão, por exemplo, que ele aplica fraude. Vamos pegar um caso bem interessante, que é teve até um documentário dele no Netflix, né? O cara das redes sociais, eu esqueci o nome do documentário, mas era um cara que ele dava golpes nos aplicativos de relacionamentos e dava fraudes gigantescas nas pessoas que se apaixonavam por eles. Ora, aquele caso ali, enganar aquelas mulheres e roubar o dinheiro delas, não tinha graça por si só. O que controlava o comportamento dele dentre outras coisas, provavelmente é o dinheiro. E aquilo com o qual se compra o dinheiro. Então ele conseguia ter uma vida de milionário, simplesmente com a grana que ele conseguia angariar dessas pessoas que ele enganava nas redes sociais. Então a gente vai ter que identificar as variáveis de controle do comportamento antissocial. Deixa eu ver aqui a pergunta da Karina. Exatamente, Karina, é isso aí. Né? A gente faz muito sentido o que você está falando. Então a gente faz uma espécie de fusão, uma fusão entre o indivíduo e o comportamento dele. Né? E, na realidade, são coisas completamente diferentes. Além do mais, mesmo uma pessoa boa, ela não é boa o tempo todo. Vai ter algum momento na vida dela, alguns momentos no dia a dia dela, que vai ser injusta. Que ela vai fazer uma injustiça, que ela vai fazer até uma maldade. Né? Mas não necessariamente ela vai deixar de ser uma pessoa boa no rótulo social que ela recebe por isso. Né? Mas, sem dúvida alguma, a gente tem que ser capaz, principalmente na terapia, ajudar o nosso terapeutizando a diferenciar, né? O que é ele e o que é o comportamento dele. E se for o caso de modificar, a gente vai operar para ajudá-lo a conseguir modificar esse comportamento dele. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Então, obrigado a vocês que participaram dessa live, que passaram esse tempinho aqui nessa tarde comigo. Semana que vem não teremos live, tá? Só lembrando. A gente vai pular uma semaninha aí, que eu vou estar em outras atividades acadêmicas, não vou poder participar, mas daqui a 14 dias nós teremos mais uma live. Quem quiser sugerir temas, fique à vontade, pode colocar lá no nosso direct, tá bom? Da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Gente, é isso aí. Uma boa semana, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Até a próxima.